Então o mediador auxilia as partes, clarificando seus valores, diminui exigências pouco razoáveis, busca ganhos conjuntos, mantém viva a chama da negociação, desenhando ou redigindo os núcleos de um possível acordo. Aqui estamos passando rapidamente as características da mediação. Então, a mediação tem uma fase, que tem vários autores que falam de várias fases, mas eu elegi essa aqui. Preparação da mediação, apresentação das regras da mediação, a narração dos fatos, identificação dos problemas, detecção dos interesses e necessidades, recontextualização e reenquadramento, geração de opções, seleção de opções, propostas, acordo, avaliação da mediação. Aí já viram que já começa a existir uma dúvida se este método seria adequado para resolver questões de massa, né? Se você vai ter que fazer tudo isso aqui, não é? Para resolver a questão da telefonia, não é? Vai ser complicado, né? Mas, como aqui ninguém é dono da verdade, nós estamos fazendo apenas algumas reflexões, vamos em frente. Já a conciliação provém do latim conciliare, que é reunir, compor, ajustar os ânimos. Conciliação diferencia-se de mediação, pois esta é mais ritualística, como vimos. A mediação é mais ritualística, tem todo um ritual, que não é baboseira. Esse ritual tem a sua razão de ser, né? A mediação é mais demorada, enquanto a conciliação é mais ágil, informal e rápida. O conciliador, diversamente do mediador, ele faz propostas de soluções, intervindo diretamente para a obtenção do acordo, diversamente do mediador. Então, aí já temos uma distinção bastante intensa. Talvez a conciliação seja a mais adequada para resolver questões massificadas de consumo. Talvez, né? Então, ali as várias técnicas de conciliação, não vamos gastar muito tempo ali. Então, sugerir uma quantidade para que o acordo logo possa acontecer, dizer dos riscos se não sair o acordo, chamar a atenção para o alto custo do litígio, se forem para o Poder Judiciário, dizer às partes que se concentrem nos pontos, ou seja, o conciliador tem uma atuação mais direta, aguda, incisiva, para fazer o acordo. Porque a mediação que se elegeu no Brasil, ela não teria como objetivo prioritário fazer o acordo, mas sim transformar as pessoas para que se empoderem e não precisem mais do Estado, possam fazer os acordos por si próprias. Então aí já temos um diferencial bem grande. A conciliação tem como foco fazer o acordo. Questão bem objetiva. Já a mediação, pelo menos a eleita aqui no Brasil, tem como foco o empoderamento, né? Se sair o acordo, tudo bem, né? Se não sair, né? Pelo menos as pessoas saírem empoderadas e tal. Então, esta é uma questão que eu tenho que colocar. Arbitragem, estamos acabando a parte conceitual. As partes submetem a solução dos seus litígios a um árbitro neutro que decide as questões colocadas. Pode ser de direito, iuris, o árbitro diz o direito, pode ser por equidade. O árbitro decide, segundo o seu saber, a lealdade e entendimento sobre o problema. Agora sim, vamos passar para um momento mais prático, para nós visualizarmos tudo isto que foi dito no mundo do ser. Porque nós, da área do direito, e aqui estou fazendo uma autocrítica, nós adoramos viver no mundo do dever ser. Né? E nós temos cada vez mais descer para o mundo do ser. Porque nós vivemos no mundo do ser, as pessoas vivem no mundo do ser. E é aqui, então, que nós teremos mais possibilidades de resolver os problemas. Aqui eu trago uma lâmina que está neste trabalho que foi realizado aqui pela Fundação Getúlio Vargas para a Secretaria de Reforma do Judiciário. Se chama a utilização de meios de resolução extrajudicial de conflitos no âmbito dos serviços regulados por agências governamentais. Está no site, vocês dão um Google ali, esse trabalho vale a pena. Para quem estuda essa matéria tem que ler esse trabalho, porque eles trazem várias conclusões que nós iremos mostrar aqui aos senhores e senhoras. E nesta lâmina, então, eles trazem
o boletim do Sistema Nacional de Informações do Consumidor, que é integrado, né, integrado por todos os PROCONs do Brasil, né? E ali nós temos, então, os campeões de reclamações, né? Telefonia, banco comercial, cartão de crédito, financeiros, aparelho celular, eletrodomésticos, lá no final, incorporação imobiliária. Só os 20 maiores problemas, nós temos 1.877.966 casos. É uma gama de vultosa. Tá? Então, só para que os colegas tenham a dimensão do que é falar de mediação, conciliação e arbitragem nas relações de consumo. Não dá para dizer, ó, não, para a relação de consumo tem que ser mediação, tem que ser conciliação, tem que ser... Não, para aí, tem relações de consumo de várias ordens, né? Aqui nós estamos vendo relações de consumo massificadas, mas tem uma gama imensa de relações de consumo que não são massificadas. Então nós não podemos botar todo mundo no mesmo saco, né? Aqui nós temos uma lâmina extremamente interessante. Esta lâmina vai nos mostrar que houve, né, no PROCON de São Paulo, que é um PROCON bastante ativo, né, muito problema, em 2011, nós já estamos em 2014, é apenas um paradigma fático que eu trago aos senhores e senhoras, houve 727.229 atendimentos. Desses 589 mil foram consultas e orientações. Então é fundamental, se pensa em alguma estrutura, no Ministério Público, na Defensoria, no Poder Judiciário, é fundamental você ter previamente essa triagem. Orientações e consultas. O que foge um pouco da questão do Poder Judiciário, que está acostumado a processo e decidir. Mas se nós queremos, digamos assim, entrar bem no jogo, nós temos que armar uma estrutura que possa prioritariamente contemplar estas situações. Porque se de repente você não orienta bem, não faz uma boa consulta, isso pode resultar em processo judicial. Não é? Então aqui você já mata ali, ó, grande gama dos problemas. Destes, sobraram só 137 mil casos para o PROCON de São Paulo. E desses 137 mil, eles usam a estrutura chamada Carta de Informação Preliminar, que é você mandar uma carta para o fornecedor e o fornecedor dizer que está tudo bem, resolve o caso, acabou ali. Muitas vezes, nesse âmbito da carta de informação preliminar, é pelo telefone. Pelo telefone eles resolvem. E resolvem. A minha secretária, né? A nossa secretária, a Dina, né? A Dina estava com um problema há um ano, de um desconto lá de telefonia, de um seguro que ela nunca fez. Há um ano e não conseguia tirar o tal do seguro, a porcaria do seguro que ela não queria. Era R$9, mas R$9 vezes 12, depois vezes 24. E eu também não quero pagar R$9. Ah, quero comer um cheeseburger. Ah. Aí a Dina, o que eu faço? Ah, vai lá no PROCON, lá o pessoal do PROCON, foi lá no PROCON, apresentou, pegaram na frente dela, e tinha um convênio com a companhia de telefonia na frente dela. Ah, estamos com a dona Dina aí, vocês podem cancelar? Ah, sim! Cancelou. E assim que acontece na vida real, desembargador. Agora aquela pergunta, não é? Mas se foi tão fácil assim, com um leve telefonema, por que a empresa já não faz isso de maneira direta? Ah, boa fé, a confiança. Depois pergunto por que as pessoas estão aí na rua, enlouquecidas. Quem é que pode ser feliz sendo enganado dessa maneira? Você comprou um celular e é enganado.
Você comprou um carro, passou a vida pagando, o carro não tem onde andar, porque as cidades estão completamente lotadas. Você passa em São Paulo 2 horas e 41 minutos dentro de um serviço público de transporte, que é uma porcaria. Até eu falava com a minha esposa, a gente dá aula de negociação junto à Márcia. Sabe qual é que foi o ícone da opressão eleito pela sociedade atual? O ônibus. O ônibus. Já se deram conta disso? O ônibus foi eleito o ícone da opressão. Porque o ônibus é o cárcere. A pessoa fica presa no ônibus. O ônibus é o cárcere moderno. E a mulher ainda é bulinada no ônibus. Aí tem o apitinho, tem que ter o apitinho. Estou sendo bulinada. Como é que chega essa mulher para trabalhar? Que tipo de dignidade tem essa pessoa? Que tipo de felicidade pode ter? Ah, mas ela tem micro-ondas, tem celular. Layard disse com muita clareza: aqueles que se pautam no âmbito da felicidade por ter, nunca serão felizes. São estudos neurobiológicos. Por quê? Porque você está pautado numa questão que sempre vai ter uma coisa melhor. Sempre vai ter um celular melhor. E o seu vizinho sempre vai ter o carro melhor. Você nunca será feliz. Não é o dinheiro que traz a felicidade. Ajuda! E esta é a constatação desses livros que se deve estudar. Por que que os países estão tão mais ricos e tão menos felizes? Por isso. Porque as pessoas estão e continuam sendo enganadas. Ninguém gosta de ser enganado. A questão é basicamente muito simples. Ninguém gosta de ser enganado. Agora, estou sendo enganado ou não? Se chega lá, liga o telefone, tira, acabou. Por que não fez isso antes? Para sacanear? Para roubar? Roubar. Roubar a felicidade de cada um, de todos nós. Mas ali voltamos, deixa eu baixar, um pouquinho. Eu começo a ficar um pouco nervoso, muito obrigado. Então, mas é que a gente que trabalha com a camiseta vestida fica nervoso mesmo, né? Porque é brabo, né? Bom, mas seguimos. Né? Então, das CIPs, né? Nós temos 76% dos casos do PROCON resolvidos. 76% já resolvido na cartinha e no telefone. Então, se pensa em alguma estrutura no Ministério Público, temos que ter algo muito parecido, porque aqui pelo menos funciona. Mas sobraram 24%, 33 mil reclamações. Aí já estamos no âmbito de um procedimento administrativo, com todo o seu trâmite lá no PROCON, né? Desses, 48% são atendidos antes de chegar à resolução e sobra, então, 52% que não são atendidos. Vai-se lá aplicar uma sanção administrativa ou essas pessoas acabarão no Poder Judiciário, já que não conseguiram resolver. Mas vejam, o que sobra é 13%. Portanto, me parece que nós devamos dar uma atenção bem forte a esse momento prévio, né? Que é um momento onde vai se exercer algum tipo de mediação ou de conciliação, tendo em vista o caso ser massificado ou não massificado. Aqui uma outra lâmina interessante, né? Daqueles anteriores ali, 33,401, né? Então 33,401. A massa, então, de problemas são 37% produtos. Depois, como campeão, temos os assuntos financeiros, serviços essenciais. Então, só para vocês terem uma visualização do bolo do problema. E aqui uma lâmina também extremamente interessante, principalmente para o Ministério Público, Poder Judiciário, que mostra, na primeira coluna, que os consumidores preferem reclamar junto à empresa. Eles querem resolver com a empresa. O que eles querem então, minha gente? Eles querem diálogo, eles querem conversa, eles querem acordar.
consumidor, de um modo geral, não é como o operador do direito que quer brigar. O consumidor, ele quer conciliar. Isso é um indicador importante para dizer que esse é o caminho. Ó, que está dizendo óbvio, mas esse é o caminho. Importante saber o que as pessoas querem. Segunda coluna ali, eles têm uma boa visão do PROCON. O PROCON é uma estrutura bem vista, 15%, está bem, mas bem vista. Ali nós temos, não respondeu, o Poder Judiciário 3%. As pessoas não gostam. Aqui não botaram o Ministério Público, não teria talvez até menos, mas as pessoas não gostam de ir ao Poder Judiciário. Eles têm medo, talvez, sei lá, ou acham que é muito demorado, não sei. Isso é uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Eles não gostam de ir ao Poder Judiciário, mas é um bom indicador para o Poder Judiciário. As pessoas terem que mudar esta filosofia de não querer ir ao Poder Judiciário. Talvez um Poder Judiciário mais atrelado às políticas públicas, um Poder Judiciário menos demandista, mais solucionador de problemas, mais aberto, não é? Mais leve, como disse o desembargador Maldonado, mais informal. Mais informal. Não é? Talvez. Não é? Então, algumas conclusões. Infelizmente, eu não estou no final ainda, não sei se está muito... Né? Mais uns 15 minutos, né? Claro, porque senão... Né? Então, vou ter que dar uma acelerada aqui, tá? Vou ter que dar uma apressada. Tá? Bom, mas então, os PROCONs têm de ser estimulados, né? Possuem uma visão positiva. Temos que criar cada vez mais PROCONs nesse país. Né? Ali no final, vou pular para o final, né? Conclusões desse estudo da Fundação Getúlio Vargas. A falta de interação entre os órgãos de proteção dos direitos dos consumidores, isto é, fraca comunicação e falta de compartilhamento de informações relevantes à elaboração de políticas públicas relativas aos seus direitos. Essa simples atuação poderá gerar maior articulação entre o Poder Judiciário, consumidores e os respectivos órgãos de proteção dos direitos do consumidor. Interação do Poder Judiciário com os PROCONs. Ah, olha, já estamos aqui com umas 50 reclamações de tal caso. Opa, aqui no Poder Judiciário já entraram 10 ações. Ah, vamos conversar. Como é que nós poderemos, né, gerir isso aqui? Porque dessas 50, daqui a pouco temos 2.000. E aí, no final, eu vou dar uma outra sugestão aqui para vocês também. A ausência, olha essa conclusão do estudo da Fundação Getúlio Vargas. A ausência de relação e tratamento de informações produzidas pelas agências com informações advindas do SINDEC, que é o Sistema Nacional de Informações do Consumidor, e do Judiciário, pode gerar poucas perspectivas de sucesso, de mecanismos de resolução extrajudicial de conflitos envolvendo o consumidor e agentes regulados. Ou seja, então, se nós não mudarmos o nosso perfil, não é? Mudarmos e integrarmos, o Poder Judiciário se integrar ao SINDEC, né? Diz a Fundação Getúlio Vargas, temos poucas perspectivas de que nós possamos implementar estes mecanismos de maneira eficiente. Seguindo. Diagnóstico. Então, estruturas de resolução adequadas de problemas que não sejam precedidas de orientação técnica e jurídica, como já vimos, provavelmente não vai funcionar. Um atendimento preliminar, não é como nós vimos na CIP, aquela do PROCON, também não vai funcionar. Uma estrutura que não contemple a diferença desses casos massificados e dos casos não massificados, também não vai funcionar. Não dá para botar tudo no meu saco. Estou indo rapidinho. Esses procedimentos de mediação, como eu disse já aqui na minha fala, em princípio, então, não seriam adequados para as situações massificadas de consumo por causa do último elemento que está lá na lâmina, né? Porque, de um modo geral, estas situações de telefonia, serviços fiscais, serviços bancários, elas são mais objetivas, patrimoniais e cotidianas.
Enquanto que a mediação, ela é mais adequada para questões em que você tenha que reconstituir vínculos, relacionamentos. Mas, na realidade, você não tem um relacionamento pessoal com a sua companhia de telefonia e nem de energia elétrica. É um problema patrimonial, financeiro, eventualmente um dano moral, mas não é uma questão de você fazer todo um procedimento ritualístico para, não é, ter empatia e empoderamento entre você e a companhia. Não. Você, de um lado, tem um ser humano extremamente subjetivado e, do outro lado, tem uma companhia imensa, extremamente impessoal. O que é isso aqui? O que eu faço com isso aqui? Falo nos dois? Ah, eu não gosto de ficar pegando esses troços aqui. Posso deixar? Ah, então vou deixar bem longe. Bom, então seguindo ali, não é? Conclusão lá. Em princípio, a mediação, na forma como está oposta pelo Conselho Nacional, não seria adequada e eficaz para solucionar problemas relativos a relacionamentos de consumo massificados. Então, aqui estou indo um pouco mais rápido. Né? Outra questão. Esses relacionamentos de consumo massificado, de um modo geral, são questões técnicas e altamente complexas. Juros sobre juros, anatocismo, tabela price, são coisas técnicas e complexas, não é? Então, o consumidor precisa de uma informação prévia a respeito desses direitos. Senão, como é que ele vai fazer uma mediação? Onde o terceiro fica ali escutando, sendo, né, imparcial, né, deixando o consumidor que não tem nenhum conhecimento técnico sobre serviços financeiros, ele descobrir um acordo com o banco. Isso é como negociar no escuro. Então, me parece que não é muito compatível. Tá? Vou indo ali para o final. Os conflitos massificados de consumo não envolvem, como eu já falei, sentimentos, emoções pessoais entre ambos os polos do relacionamento, né? Então, me parece que a mediação, como está sendo posta, né, na Resolução 125, não seria adequada para relacionamentos massificados de consumo. Professor Mário Frota, aí, professor angolano e português, e eu acho que quase, ou mais até brasileiro, membro permanente do Fórum, que inclusive fez uma proposta interessantíssima, que é a extinção do Oceano Atlântico, né? A extinção do Oceano Atlântico para que Brasil e Portugal voltassem a estar juntos, né? Não só espiritualmente, mas também no território. Fez essa proposta lá em Macapá, eu nunca me esqueci, né? É um amigo nosso, e ele diz a extinção do Oceano Atlântico. É beleza, né? Não, claro, faço uma homenagem a ele. Bonito essa referência. Então, ele diz assim, ó, não se trata, então falando de mediação, eu perguntei, professor, o senhor acha a mediação adequada para relações de consumo? Ele diz assim, não se trata de um mero aproximar de partes, porque entre um monopólio e um consumidor não há igualdade. E não se pode deixar o consumidor à mercê do monopólio, que é suscetível de exercer a sua perniciosa supremacia em detrimento do consumidor. Quando se diz na mediação que o mediador se limita a aproximar os contendores, uma vez que são as partes quem melhor sabe nos seus interesses, que não um terceiro, estranho à relação de que se trata, está-se a deixar o consumidor nas mãos da parte mais forte. E como o mediador não tem de saber direito, pode ser um arquiteto, pode ser um sapateiro, pode ser um marceneiro, desde que habilitado, o monopólio ou oligopólio pode, inclusivamente, transformar uma mera obrigação natural, atingida pela prescrição já, não tem mais que pagar, né, em obrigação jurídica, inculcando a ideia de que tem de pagar, independentemente dos direitos e faculdades reconhecidos aos consumidores. Lá no final, eis o que se me oferece dizer. Esta é a opinião do nosso amigo Mário Frota. Aqui outra referência doutrinária, dizendo que a conciliação, então, seria mais adequada para relacionamentos massificados de consumo. Né? Mas também não vamos fechar a nossa mente para a mediação em relacionamentos não massificados de consumo.
Inclusive, o nosso projeto 283 de alteração do Código de Defesa do Consumidor está prevendo um capítulo da conciliação e da mediação, né, no artigo 5º, inciso 7º. Também temos no artigo 104A a conciliação e talvez uma mediação também nas questões de superendividamento. E também, não é, nada impede que se crie, no âmbito do Poder Judiciário, em convênios com faculdades, com universidades, com ONGs, que se criem estruturas onde se possa praticar a mediação, a conciliação, e se não der resultado, não é, inclusive se vai à via judicial. Eu trago aqui um exemplo lá do Rio Grande do Sul, que é o Balcão do Consumidor. É uma estrutura criada na Universidade de Passo Fundo, que atinge ali já 5 cidades, já resolveram aí em 4, 5 anos mais de 50 mil casos por mediação, em que eles têm um veículo, saem pelas vilas ali a capturar conflitos e resolvem. E tem um índice de 70% de resolução de conflitos. Aí eu perguntei, e se o conflito for massificado? Bom, aí a gente manda para o PROCON. Então, me parece que a mediação possa ser bem aplicada nessas situações de relacionamentos de consumo não massificados, onde você possa praticar com mais vagar, com mais tempo, aquela questão, não é, da inversão dos papéis, da empatia, do empoderamento. Então, vocês podem dar um Google aí, buscar esse trabalho, Balcão do Consumidor, vocês vão ver que site bonito. Tem inclusive histórias para as criancinhas, histórias eletrônicas de orientação, de educação para o consumo. É um site bem bonito, bem feito mesmo, né? Mediação brasileira, vou pular. Arbitragem. Bom, arbitragem, agora já estamos indo para o final, Heloísa, eu estou aqui atucanado, correndo, não é? Desculpe, Carolina, não é? Falante demais, mas... vamos lá. Mas a arbitragem é um problema, ainda é um problema no Brasil, porque para relacionamentos de consumo, nós temos inclusive ali no artigo 51, inciso 7º do Código de Defesa do Consumidor, é cláusula abusiva. Tá? E por quê? Por causa daquilo que já se viu naquela lâmina do professor Mário Frota. Hoje a arbitragem que se tem no Brasil é uma arbitragem privada. E aí nós temos uma série de dúvidas se uma arbitragem privada iria funcionar ou não. Porque se diante de um mero caso, aquele do seguro, que é descontado, os R$9, não é da conta da Dina, o pessoal lá não faz, não tem vergonha na cara de resolver, a gente já fica com os 2 pezinhos atrás. Se uma arbitragem não é privada, teria condições de nos levar a um bom caminho. Então, tá? Mas, ministra Nancy Andrighi tem um trabalho sobre isso, inclusive está fazendo doutorado na Universidade de Buenos Aires sobre isso, né? Ela aponta que um dos grandes problemas, ela é favorável à arbitragem, um dos grandes problemas é a possibilidade, então, da arbitragem se converter em meio de opressão ao consumidor. Por isso que em relacionamentos massificados é considerado como uma cláusula abusiva a imposição da arbitragem. Mas ela diz isso aqui no final, com que eu concordo. Mas se fosse uma arbitragem pública, aí nós podemos até conversar. E a arbitragem pública estará sendo introduzida, já passou no Senado Federal, já foi mandado para a Câmara, estará sendo introduzida no Brasil a arbitragem pública. E, portanto, o Poder Judiciário e outros órgãos terão a condição de implementar mecanismos de arbitragem pública, que aí vão neutralizar um pouco este problema da desconfiança que nós, infelizmente, ainda temos na arbitragem privada. Vou indo... Na União Europeia, nós temos lá na Europa, né, os centros de arbitragem de consumo, realizando aquilo que se chama de Multi-Step Conflict Resolution. Tá? Eliminar um pouco esta questão assim de que tem que ser só arbitragem ou só processo judicial, ou só conciliação. Não. Multi-step significa que você vai ter vários degraus. Você pode começar por uma mediação,
que é o que faz o pessoal da Universidade de Passo Fundo. Não deu? Manda para o PROCON. Aí o PROCON vai fazer uma conciliação. Não deu? Bom, aí o PROCON julga. E o que é o julgamento do PROCON? Não é algo parecido com uma arbitragem? O que é o julgamento do PROCON? É algo parecido. Então vamos aliviar um pouco esse espírito que o pessoal da área do consumidor está com os dedos na tomada. Ah, arbitragem, não, pelo amor de... Não, calma, vamos conversar. Nem toda arbitragem é assim como você pensa. Existe a possibilidade de uma arbitragem, não é pública.